Fala pessoal do D20 na mesa, estamos aqui mais uma vez no seu programa de RPG quase favorito, talvez ali no top 82 de programas de RPG favorito da comunidade de RPG. Hoje vamos para mais um programa, segundo episódio da segunda temporada. A gente tá fazendo esse episódio hoje enquanto sai aí o primeiro episódio da segunda temporada, então se sair esse, você não viu o anterior, vai ver lá, tá? A gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre monstros, né? Vou deixar meio aí no vago pra vocês entenderem como a gente for falando. Estou aqui com os meus queridos aí, amigos, e se apresentem aí. Eu sou o Matheus, eu sou mestre de RPG por escolha e por imposição, e o livro que eu mais li até agora de D&D foi o Bestiário. Oi, eu sou o Thiago, eu gosto de sapo e peixe. Eu sou o Keno Filho, seu lindo amado host, e eu espero que na edição meu nome não seja cortado de novo. Eu sou o Vitral, e em minha defesa eu não lembro de ter cortado. Os caras lavando roupa suja. E o assunto de hoje são os monstros, né? Tinha deixado vago, mas a gente vai se aprofundar hoje nessa grande parte do que é o Dungeons and Dragons e outros sistemas também de RPG. Mas vamos falar principalmente do que a gente mais joga, que é o D&D quinta edição. Começando com o Bestiário, né? Como todo mundo aqui e tal, provavelmente você que tá aí vendo sabe, é aquele grande apunhado dos monstros, né? Que você vai usar na sua aventura para os seus jogadores. E entre aí no D&D a gente tem diversos livros de monstros, alguns que sinceramente melhores que outros. Sinceramente eu tenho o meu favorito, que é o do Volo. Eu acho bem menos livro do que deveria ter também. Verdade. Pra mim o do Volo é muito melhor, mas sim, eu gosto mais dele. Então, como eu sou explicador oficial do grupo, eu vou dar uma explicadinha, né? Mas assim, o Bestiário é o livro que só o mestre praticamente vai ler, né? Que é um grande problema, mas é de praxe. É o livro onde tá todos os monstros, onde estão todos os monstros mais ou menos que vão ser usados, que podem ser usados em determinado cenário. Então, por exemplo, a gente joga D&D quinta edição, o livro dos monstros do D&D quinta edição é o Manual dos Monstros, mas tem outros, tem o Mordenkainen, tem dois do Mordenkainen, se eu não me engano, tem o Volo e tal, e lá dentro tem um pouquinho da historinha dos monstros, o contexto em que você vai usar eles, e tem as fichas dos monstros, né? E assim, eu como mestre, eu adoro ler a historinha dos monstros, porque assim, às vezes você lê uma historinha, que é o contexto ali daquele bicho, e cara, ali dá uma campanha, às vezes, assim, ali dá uma aventura, um monstro conecta com o outro, assim. Então é um prato cheio pro mestre tirar historinha, assim, pra fazer a sessão e tal. Mas tem aquele clássico problema que tem alguns monstros que são muito fáceis de usar e tem outros monstros que não são tanto, né? Então, por melhor que seja o livro, tem que dar uma tunada nos monstros. Eu acho importante. Cara, assim, você como player pode até ler o livro, mas se usar as informações na mesa é metagame, sujeito a paulada. Eu tive um primo que ele veio falar pra mim: eu fico lendo o livro pra ver os status dos bichos. Aí é foda. Sinceramente, agora é foda. eu nunca fiz isso, tá? Felizmente, eu acho que nem quando eu tinha começado eu fiz isso, que eu sempre fui o cara pra descobrir na hora. Cara, eu faço de propósito de usar um monstro e mudar ele pra galera ficar. Porque a galera. Assim, por exemplo, se você usar um monstro que é muito comum, a galera espera alguma coisa daquele monstro.
E aí eu gosto de fazer umas mudanças bem pequena, mas o suficiente para que a expectativa seja mudada. Porque aí o monstro fica mais interessante, porque às vezes você já viu um Goblin antes, né? Você já viu 10 Goblin antes, e aí você sabe o que é um Goblin, o que esperar de um Goblin. Aí quando o mestre faz um negocinho diferente ali no Goblin, é interessante porque é mais marcante, né? É um bicho, uma forma nova de enfrentar um Goblin, uma forma nova de ver um Goblin, é legal, assim. Então eu gosto de fazer umas mudancinhas, a gente fala um pouquinho sobre elas, assim, mas não é nada demais e não é difícil, não toma tempo do mestre. Quer dizer, toma, né? Mas não toma mais tempo do que a gente já não é obrigado a perder, né? Então, E é um Assim, tipo de coisa que você aprende com o tempo, né? Logo no começo, sim. se você for mestre iniciante, você não vai saber mexer direito na ficha dos bichos, mas quando você for fazendo, e você vai assim, aprendendo. e honestamente eu acho que você, como mestre iniciante, se você nunca mestrou e você vai começar a mestrar, pô, a ficha que tá lá é perfeita, é maravilhosa. Não tem muito o que você fazer com o bicho ali, além de você se preocupar só em controlar ele e dar uma estudada na ficha é importante, né? Pra você saber o que o bicho faz, pra você não ser surpreendido pela ficha do bicho na hora. Mas como o mestre iniciante, ele vai olhar a ficha que tá ali, a historinha que tá contada no bestiário e, pô, tudo lindo. 10-0, maravilhoso. Quando você tá um tempo a mais no D&D, você já... No D&D não, mas em qualquer sistema de RPG. Quando você tá um tempo ali a mais, você conhece as limitações do sistema e até onde você consegue ir. Então aí você fica mais livre para mudar e criar dentro do que já foi feito ali, usar sua criatividade mesmo para fazer umas mágicas ali. A gente vai falar sobre D&D quinta edição, mas isso serve para qualquer sistema, assim. Assim, besteira é um tema curto, a gente já pode entrar na parte que a gente vai falar desse balanceamento, né? Que é o do ND. Nível de dificuldade, né? Que é a situação aí que temos algumas opiniões, né? O Tivemos aí. ND é o que ranqueia os monstros Nível de dificuldade. ND é nível de dificuldade, né? Ou o CR em inglês, Português, né? no inglês. Mas é o que ranqueia os monstros e fala, esse monstro aqui é equilibrado para tal grupo, assim. E aí, o que eu falo? Eu acho que é falso, assim, não funciona tão bem. Mas, para você, mestre iniciante, que nunca jogou, que já teve contato com D&D, mas nunca mestrou, ele serve. Como é que você vê ele? Como é que você olha para ele? Você vai ver lá que o monstro é ND4. Então, se ele é ND4, significa que um grupo com 4 jogadores nível 4 vai ter uma luta normal com ele. Uma luta que não é nem fácil nem difícil. Só que a gente jogando há muito tempo, a gente sabe que não existe luta fácil, não existe luta que não é nem fácil nem difícil. Ou ela é muito fácil ou ela é muito difícil. Não tem alguma coisa no meio. Sabe? Assim, E assim, e se ela não é difícil? Existem 3 níveis no D&D, que é trivial, difícil e mortal. Trivial é a luta que é tão fácil que em algum momento você vai perceber que a luta já acabou, só que os inimigos ainda não caíram. Difícil é uma luta que tem chance da galera morrer, e mortal é a luta que não tem como a galera ganhar. É basicamente assim que eu vejo o D&D nesse tempo que eu mestro, assim. Então, o que esperar como um mestre iniciante é que assim, você vai olhar o ND do bicho ali, você vai ver que ele tem lá, ele é ND1, por exemplo. Se ele é ND1, então 4 jogadores nível 1 vão ter uma luta justa contra ele. Então, se ele é ND1, coloca 2 dele, se você tem 4 players na sua parte. Outra coisa, elas são, eu de perguntar, né? Que eu acho que eu não tenho esse conhecimento todo, porque geralmente eu uso ferramentas da internet pra calcular, né? Quando eu fui mestre, as poucas vezes que aconteceu. É sempre balanceado por 4? Tipo, nível 6, porque é o aí grupo 4... ideal no D&D. o grupo padrão. 4 é o grupo ideal, mas assim, a gente sabe que, por exemplo, 4 bárbaros é diferente de um bárbaro, um ladino, um mago e um fighter. Mas E até um então o clérigo, jogo né? não imagina que você vai fazer isso, né? Inclusive a ferramenta que o Keno Filho falou é aquela os caras usam D&D no Beyond, D&D tem o D&D Beyond. D&D Beyond tem o cálculo de encontro. Que ele não é perfeito,
como a gente tá falando que o ND não é perfeito, ele também não é perfeito, mas ele ajuda muito se você não sabe o que tá fazendo. Ela Ele é ajuda muito bastante. bom. Eu geralmente não sei o que eu tô fazendo. Então, ele ajuda, assim. E assim, você seguindo essa lógica do se os seus são 4 players no nível do ND do monstro, você vai encontrar um combate que é tolerável, assim, é maneiro. Em tese é balanceado. Em tese, Só né? que só que ele pensa que ele vai ser balanceado pra baixo. Ele vai ser balanceado pra fácil, ele não vai ser balanceado pra médio barra difícil. Ele Uhum. vai ser balanceado para fácil. Então o que, que eu faço, por exemplo, é nunca deixar o monstro sozinho. Eu tenho algumas estratégias que a gente pode falar sobre ela. Mas o ND ele é falso, assim, ele funciona bem como uma referência, mas ele não é o suficiente para você olhar para o monstro e falar, nossa, ND 20, então 4 player nível 20 teria um combate justo contra ele. É mentira completa. Assim. Inclusive, assim, um monstro ND20 contra 4 player nível 20 deve tomar um pipoco do caralho, velho. É um Sinceramente. combate mais do que trivial, assim, um Eu acho que negócio talvez só quase. o Tarrasque que não tome, né? Porque o Tarrasque também é completamente doido das ideias. Mas é Mas é porque que o ali ele é Tarrasque, ele outro tipo de é. monstro, é outro tipo de monstro. Tarrasque tá mais pra um. Que tipo, você não vai. Você não coloca um Tarrasque com a ideia de derrotar, né? Tarrasque você É tem que um só. desafio criativo. É o desafio você se livrar dele, né? Nem matar, não. Isso, Cara, eu acho que, tipo assim, o ND, a questão do ND, é que a rapaziada da Wizards, a rapaziada que fez isso, eles pensaram muito no quesito ficha, né? Tipo, no quesito números, tipo, dados e tal. Só que eles esquecem o Talvez. quesito humano. Às vezes, um combate que era pra ser mega difícil, tipo, sei lá, era pra ser um combate difícil e tal, quase chegando ali liberando o impossível, por algum motivo os players dão um jeito de bullshitar aquela parada e deixar o negócio fácil. E às vezes a Uhum. luta contra 3 bandidos se torna a parada mais cabulosa do mundo. Então, é sempre uma questão de contexto. Então, conhecer o jogo, conhecer os players, essas coisas, ajuda muito, assim. Mas você, como mestre iniciante, sempre falando isso, assim. O ND que tá lá na ficha, ele é muito bom. Ele serve para você medir o que você tá fazendo, assim, para você não ficar completamente no escuro. Mas lembra que ele sempre vai estar pensando num grupo com 4 players e ele tá arredondando meio que para baixo a dificuldade. Então, assim, vai ser um pouco mais fácil do que parece que é. Então, eu tenho minhas estratégias, assim, por exemplo, eu vou colocar, se tem por exemplo, eu quero o monstro ND1, que ele é todo o meu grupo, minha galera, os meus players, eles são 4 players nível 1, e o boss é o ND1. Então eu boto ele, mais uns 3 bicho, ND1 quarto ali, uns 2 ND meio, que vai dar mais ou menos 2 de ND se for somar, mas essa soma também não funciona muito bem, porque se você somar, se você tem 2 monstros ND1 e um monstro ND1 dá 2 ataques e o outro monstro dá 1, esse monstro que dá 2 ataques é muito mais difícil do que o monstro que dá 1. A economia de Então, ação é uma das paradas mais importantes para definir E o eu acho quão que isso não difícil é o é bicho. levado em conta. Eu acho que Não. nos bagulhos oficiais não é Tem, levado em conta. tem um bicho que eu acho que ele é o capitão, bandido capitão, algo Capitão assim. Bandido, é isso Ele é mesmo. ND1 ou ND2, eu não lembro agora qual que é, mas ele tem 3 ataques, ou é 2 ataques. É um bagulho bem bullshit pro começo do jogo. Ele sozinho deita um Três cara. ataques. É 3 ataques, se eu não me engano. Ele Só que são sozinho três deita um cara. ataques com a arma corpo a corpo dele. Mas ainda assim é muita coisa. Porque se ele for. Eu não lembro qual que é o ND dele, eu não tô com o livro aqui aberto. Mas ele é um boss de começo de campanha. Assim, ele é o tipo de inimigo que você coloca pros seus jogadores upar pro nível 3, basicamente. E ele é um bicho que se ele pegar alguém sozinho, ele derruba. Ele simplesmente derruba sozinho, assim, em um turno. Ele E é ND2. Então, a economia de ação no jogo é um negócio muito bizarro. Mas é importante prestar atenção nisso, assim. Então é bom você colocar monstros menores, assim, Pra que assim, suporte, né? Pra dar suporte pro bichinho. para dar, não, e para não acontecer do grupo se juntar em cima daquele monstro Uhum.
e acabar o combate. Porque E no duretar momento ele que na o grupo, porrada. no momento que o grupo se juntar em cima dele, não tem o que o monstro Ele, possa ele fazer. perdeu. Fora que usando as regras padrões do D&D, mano, vai tomar, vai usar a regra do flanco, o bicho vai tomar um +2. Aí, nossa, mano, o bicho tá Mas se eu lascado. não me Chegou engano, pra eu ser. acho que o flanco é regra opcional. Mas todo mundo usa, né? Só que é regra Flanco Todo opcional. mundo usa. É. E não, o flanco padrão, sem ser o nosso, ele dá Dá vantagem. vantagem. Lá no livro do mestre, lá tem o flanco, né? O flanco é quando você tem um monstro no meio, um inimigo no meio, e aí de um lado tem um jogador e do outro também. Ou É o o famoso contrário, um sanduíche. jogador no meio e em cima, embaixo, ou de um lado e do outro, tem um adversário. É o sanduíche. Aí existe a regra opcional de flanco que dá vantagem em jogada de ataque quando ele tá atacando. Quando a pessoa tá flanqueada. Quando o cara tá flanqueado, ele tem. Quem bater nele tem vantagem. Isso faz quando os jogadores se juntarem em cima do seu monstro, que é pra ser o chefão ali, acabou. Não tem o que ele possa fazer. Então, assim, eu É, gosto de usar. Eu tenho algumas ações que eu coloco em monstro, assim, por exemplo. Ele tem que ter alguma coisa pra se mover, pra ele ficar interessante, porque senão perde a graça do monstro, né? Então, assim, sim. porque se acontecer dos caras se juntar, a gente não usa Vantagem. vantagem, a gente usa +2. Então, se o cara tá flanqueando, ele ganha +2 no acerto. Que ajuda pra caramba e é muito legal. Eu acho que é uma das melhores maneiras que tem pra lidar com isso, porque além de ajudar muito a galera a acertar, não atrapalha coisas que o cara que ele ganharia vantagem, mas ele não vai ganhar porque já tá flanqueando, então não tem pra que ele fazer aquilo. Então, você ganhar vantagem, ter +2 ainda, sempre é uma parada legal. Então, por exemplo, a galera usa muito chove, que é derrubar o cara, né? Aí quando você vai bater corpo a corpo com o cara caído, você tem vantagem. Só que aí, como ele tava flanqueando, tem +2 e por aí vai. Então, assim, E deixa muito mais interessante do que antes, porque antes era tipo. O pessoal fazia de tudo pra flanquear, pra ganhar vantagem, e aí as outras coisas que você poderia fazer pra ganhar vantagem, ninguém fazia, porque era só dar a volta no personagem. Exatamente, porque é só ter um cara de um lado e um cara do outro, você tem vantagem e já era, não precisa fazer mais nada. Então, assim, o que eu faço? Meu monstro, ele vai ter alguma forma de se locomover. Se ele não tiver uma forma de se locomover, ele tem uma forma de espantar a galera de perto dele. Então, assim, se ele tomar muito dano, ele empurra todo mundo que tá em volta. Ou ele sempre vai, no turno dele, tentar derrubar alguém, alguma coisa assim. O ponto é, ele não pode ficar cercado, porque se ele ficar cercado, acabou a luta. Então, a minha dica pra você, mestre, é não se poupe do bicho fazer uma ação de sair correndo no turno de alguém. Assim. Derrubar os bichos, E, empurrar os caras. e é importante também a mecânica de metadinha da vida, que sempre quando um bicho importante chega na metadinha da vida, ele faz alguma coisa que muda o combate de alguma forma. Eu sempre uso isso. Porque, tipo, imagina os boys que sempre tem isso, que é a Bleeded Action da quarta edição. você bota lá bonitinho o seu bicho, fala, nossa, ele vai ser muito foda. Junta 4 negros em volta dele, ele cai numa só. E você fica tipo, caralho, pode crer. E isso tudo, a gente tá falando isso tudo assim, só pra dizer pra você, mestre iniciante, que talvez aquele boyzão que você acha que é muito foda vai ser completamente trivializado pelos seus jogadores e isso não é nenhum problema. Exatamente. Tem vez que é muito legal, inclusive, assim. O que eu acho muito legal nas minhas mesas é que os meus jogadores, a galera que tá jogando comigo é muito criativa. Então tem muito combate que eu penso ele de um jeito, quando vai acontecer é completamente de outro. Os caras fazem um negócio que eu nunca imaginei que eles iam pensar e o combate fica muito mais legal, assim. Às vezes, nem sempre, porque o seu combate foi pro caralho, né? Foi destruído, entre aspas, vai ser chato. É Às vezes importante muito interessante. que você pense que o monstro, ele não é o seu personagem, tipo, ele não é o seu personagem no sentido de os players têm o personagem deles e você não tem nenhum.
Então você não tem que se apegar ao seu monstro. É. Ele tá lá pra ser derrotado. Não, ele é um desafio. Você- É justamente isso. O monstro, ele tá pra ser derrotado. Ele não tá. Ele quer ganhar, porque ele tá vivo, ele não quer morrer. E ele quer sair vencedor dali. Porém, Uhum. ele é um desafio. Ele é uma ferramenta de contar a história. Ele não é o personagem do mestre. O personagem Exatamente. do mestre não tem, assim, o personagem, O personagem do mestre, É a personagem do história. mestre não tem nem que existir, rapaziada. Se você é mestre e você bota um personagem pra ser seu e fazer coisas importantes e não deixar os seus players jogarem porque o seu personagem tá lá, repense suas atitudes. E outra, você tem que jogar RPG pensando que você tá ali pra se divertir com as pessoas, independente deles escaralharem totalmente com o seu combate ou não. Você não tá jogando xadrez ranqueado, seu desgraçado. Tá jogando xadrez 4D com volta no tempo, velho. Ou Eu vou sempre bater no ponto que uma vez eu coloquei um combate que tinha, sei lá, 30 inimigos, lembra daquele combate que passava um dragão em cima, tá ligado? Sim. Tipo, Era o da invasão da da invasão cidade lá, da eu torre, esqueci. isso. Da torre, Não, isso. da torre, que Ah, o você da já tava. torre? Ah, sim, foi. Que aí tinha um monte daqueles draconato bombadão assim, e aí os caras simplesmente fizeram de um jeito que os monstros não conseguiam passar. Mundo Então, estourando corredor todo polonês. tempo. E o número grande deles não importava, porque como eles não conseguiam avançar, eles não conseguiam atravessar um ao outro. Assim. Então a estratégia foi tão bem montada que eles ganharam o combate com um número completamente inferior. E isso foi muito legal. Sim. Então, assim, a graça do combate muitas vezes é o quão estúpido ele acaba sendo. Aí eu puxo para contar a história do Glorinax também. Mas eu vou deixar o autor da E proeza é contar foda. a história do Glorinax. mas- Antes do Cano Filho contar, cara, uma parada que vocês têm que ter em mente aí, jogadores. Não se prendam apenas a fichas, ataques ou magias. Usem as coisas de forma criativa, velho. Usa item, usa, tipo, tudo que vocês podem, velho. Sejam criativos, tá ligado? O cenário é importante. É, então. Pô, mestre, aquela pedra tá realmente ali. Mestre, posso pegar alguma coisa no chão? Posso colocar isso aqui, ali? Cara, isso faz toda a diferença e deixa tudo muito divertido. O mundo fica muito Sim. vivo. Mas conta a história do Glorinax aí. Tá, Glorinax, né? Dragão que apareceu no começo da campanha, os caras nível 3. E aí, bom, ele veio ameaçar todo mundo. E aí toda a campanha, né, uma boa parte dela, né, pelo menos o começo, bom começo da campanha, foi saber como que você ia lidar com um dragão vermelho adulto te ameaçando. E a nossa solução foi que a gente ia seguir o que ele queria, né, por um tempo, e depois a gente ia vendo, depois a gente vê. Chegou um momento que era inevitável lutar contra o Glorinax, ele deu um prazo de 30 dias pra ser resolvida a situação que ele queria, né, queria itens. E aí a gente foi procurar esses itens pra eles. Mas, e aí chegou na situação de que não ia ter mais o que fazer, o cara ele ia aparecer, né? Só que eu tive uma bela ideia que, inclusive, assim, eu vou ser sincero, boa parte de ter dado certo por causa do Matheus, ele ter deixado eu entre aspas, fazer umas coisas diferenciadas, que a gente sabia que ele ia vir até a gente. Eu sabia que ele ia vir até a gente. Então, eu tinha magia Glyphafording, que deixa você colocar dentro de uma runa, uma magia. E aí eu tinha bastante dia, eu tinha coisa de tipo 5, 6 dias pra poder me preparar. O que meu personagem fez foi que durante vários desses dias ele passava o dia inteiro dentro da floresta, castando Glyph of Warding e colocando míssil mágico dentro do glifo, dentro da runa. E aí é uma parte que a gente não tinha prestado atenção, né? Isso quer dizer, ainda bem, que senão não teria funcionado, é que ela exigia, tinha um componente somático que era meio caro. O componente material, né? Somática é outra coisa. Tinha um componente material muito caro, que era, acho que era uma pedra preciosa, alguma parada assim, que era tipo bem caro, não era tipo de boa de encontrar. Mas aí eu passei dias e dias nesse lugar,
E até o momento que o bicho chegou. Só que quando ele chegou, ele tomou uma quantidade 100 D100 mais 100 de dano. 100 D4 mais 100. de 100 dano. D4 mais 100 de dano. Aí 100 Só D100 dos aí era um Vivavoid. pouco cabuloso, né? Mas. Não que essa quantidade que foi menos cabuloso. Mas ele tomou 100 D4 mais 100 de dano. Só de ele chegar no Pra combate. castar aqui, ó, tem que ter um incenso e pó de diamante que valha pelo menos 200 GP, 200 Gold Pieces. Então é bem caro. 200 de Gold aí Não. pro cast. Mas a gente não sabia disso. Então, a gente não. Na verdade, assim, eu não costumo ler as paradas. Quem lê são os Ele deixa jogadores. pra gente, né? Eu me preocupo muito mais com regra e com como os monstros funcionam. Então, assim, se passou, eu não vi, ele não viu, beleza. Paciência, aconteceu. Desde foi que não tenha incrível. má fé. Nunca É. teve má fé. A gente não faz essas coisas de má fé. Ninguém quer estragar o jogo. A gente se diverte junto. A gente não se diverte individualmente, não. Mas aí o engraçado é que, assim, por que Glyph of Warding, né? Porque não mira, né? É uma magia que não tem como errar. Então ele simplesmente. Foda-se a CA do dragão, né? Basicamente. Exatamente. Ele simplesmente explodiu o dragão assim que o dragão pisou no chão, assim. E ainda assim o dragão ele não morreu instantaneamente, aí teve todo. O meu dragão na Bleeded Action dele, ele dá um Fire Brief, assim, a Brief Weapon dele, né? Ele dá o soprão dele, independente se tiver com ou sem cooldown, assim. Aí ele deu, quase matou todo mundo, mas aí a gente usou outra regra lá, que a gente já falou nos episódios anteriores, sobre as regras da casa. E aí deu tudo certo, no final das contas eles derrotaram o dragão, vocês estavam acho que nível 7, uma coisa assim. Foi mais ou menos isso. Um dragão vermelho adulto, nível 7 praticamente em 2 turnos. Cara, foi 100 D4 mais 100, não foi? Não, foi 100 D4, 100 D4 mais 100 de dano. Que é um D4 mais 1 pra cada glifo. Ele só não colocou mais porque... Acabou o tempo. Não, na verdade, porque chegou os caras que falaram que não podia. Falou, mano, o que você tá fazendo? Chegou os caras de mim e falou, irmão, para que essa porra aí. E além disso, ainda teve um outro glifo com polimorfia pra transformar o Leozinho num T-Rex. Foi que não é falado muito, mas foi o Leozinho T-Rex que deu o último golpe no dragão aí. É verdade. É verdade. Poucas pessoas lembram dessa parte. Só por questão de lore aí, a gente não tava nível 3. Aconteceu literalmente na primeira sessão da mesa. Os rapazes aí, eles não estavam nem cotados pra jogar com a gente ainda. Tipo, a gente botou, eu e os outros dois malucos que estavam jogando, a gente botou o pé pra fora. O Matheus rolou um D100, que é uma tabela que ele tem de encontros, e apareceu um dragão vermelho. Falando assim, mano, me dá seus itens aí. Me dá tudo de valor que vocês têm. Só que, mano, a gente tá... E o melhor é que o resultado era 1. Esse resultado era 1. O primeiro D100 que foi rolado nessa mesa foi 1. E né? E aconteceu isso. E aí que tá. E o bestiário é um negócio tão importante que o fato de ter sido um dragão que ameaçou eles deu um tom da campanha inteira até esse momento. Verdade. Eu acho que foi metade da campanha nessa fita do Glorinar. Foi a primeira temporada inteira. Assim, então. Depois disso... Foi 1 ano e pouco de campanha. Foi, Por volta desse bicho. Aí depois disso foi o lance da Minerva. Do Leozinho, né? Foi. Quer dizer, não só da Minerva, né? Teve o da Ayla, teve o do... Teve muita coisa também. Não, tipo assim, o foco principal foi o negócio da Minerva, mas foi acontecendo umas coisas no meio ali. Aí subquests, né? Foi, a Minerva ficou pro final. Muito foda, velho, tá maluco. Mas aí, tipo assim, foi o tipo de coisa que aconteceu. E porque sim, tá ligado? Não foi planejado, mas o criatura era tão pica, né? E foi tão grande o planejamento que aconteceu. Por mais que fosse uma criatura foda, como um dragão, mas, pô, não teve o que fazer, ficou lá fudido, né? Ficou lascado. Ficou feio pra ele. O monstro não é só uma ficha, né? O monstro ele é um desafio. O mestre tem que pensar nisso, assim.
Não é nada demais, assim, você como um jogador, como um mestre iniciante, se você nunca teve contato com isso, cara, você consegue fazer melhor que isso, você consegue deixar muito mais divertido ainda. É só você ser criativo e não se prender à ideia de que você tem que... você não precisa fazer a melhor sessão, os melhores monstros, os monstros mais desafiadores, os combates mais difíceis. Você só precisa se divertir, cara. Isso é o ponto mais importante, assim, de todos. E para mim, o Bestiário é o livro mais legal, assim, porque é onde tá as ideias que você precisa, que precisam para preencher aquele espacinho que tá faltando na sua cabeça. É o teu catálogo de brinquedos, praticamente. É basicamente isso, assim. E aí vem a parte, né, que a gente comentou no primeiro bloco, mas a gente não se aprofundou para poder falar mais aqui, que é você balancear essa parada, você mudar, você fazer todo o flavor que você quer pra criatura, né? Porque às vezes você não quer aquela criatura do jeito que ela tá ali. Você não quer aquele Goblin do jeito que ele tá ali, aquele outro bicho do jeito que ele tá. Outra coisa importante também é que, tirando os bichos muito específicos, o alinhamento que tá lá no bestiário é balela. Não é porque tá escrito lá que ele é caótico mal que todo bicho vai ser caótico mal. Você pode fazer o que você quiser. Só tipo dragão, que não tem muito ponto de correr. Dragão, ambolete, esse tipo de coisa é meio difícil de mudar, mas tipo Goblin e essas outras paradas, eles são mais de boa. É contexto. Mas a gente fala em algum momento sobre alinhamento, essas coisas. Dá muito pano pra manga isso aqui. Sim. Cara, o que o Cano Filho quer falar é que, tipo assim, às vezes você quer usar um bicho porque ele é muito maneiro, tipo, a lore, a construção dele é muito maneira, mas em ficha ele é uma merda. Nossa, com certeza. Nossa, isso é até direto. E tem o contrário também. Olha assim, tem uns bichos que tem umas fichas maneiras que é uma bosta, a lore deles. Sim, E tem uns bichos que tem uma ficha incrível, a lore deles é maneira e eles são impossíveis de usar. Que é, por exemplo, os Modron. Modron é muito maneiro. Slade é maneiro e é muito difícil de usar. Mas salve aí pro Tojão, que pediu pra você falar desses dois aí, hein? É verdade. Pra ele. É nóis. Tojão Mention. Mas de qualquer forma. Ele vai denunciar esse podcast também. De qualquer forma, o ponto é que assim. Tem muito bicho legal e que assim, a ideia dele, o conceito dele é legal e a ficha é ruim. E aí o que você faz com isso? Cara, às vezes você pega um monstro que o conceito é legal, e aí você pega a ficha de um outro monstro e bota nele, junta os dois e faz o casamento perfeito. O que você tem que ter na cabeça é só que o que tá escrito no bestiário não é a lei. Assim como o livro do mestre não é a regra do jogo escrita em pedra, a ficha do monstro não é a regra do jogo escrito em pedra também. Você é livre para fazer o que você quiser com aquilo. E assim, eu mesmo faço muito isso, assim, eu mexo demais nos monstros. Tanto que, assim, meus jogadores, eles estão acostumados, assim, a ponto de que, às vezes, eles nem olham mais o que o bicho faz. Tem alguns monstros que a gente já viu e tal, que eles já conhecem, e aí eles vão jogar comigo e é outra coisa, tá ligado? Isso é frequente. Eu usei o Bodak, por exemplo. O Bodak é um monstro acho que é do Mordekainen, que é um monstro de orcos, assim, um monstro todo relacionado com a morte e tal. E eu usei ele e eu fiz umas mudanças nele para ele caber dentro de um contexto de natureza, assim. Então ele era basicamente um constructo de natureza. Ao invés de ser um undead, ele era um constructo. E aí ele tinha toda uma relação com a natureza ali, de plantas e tal, mas ele ainda tinha a característica principal do Bodak, que é se você olhar pra ele, você morre. E aí o combate foi incrível, porque os caras simplesmente tinham que ficar olhando pra baixo pra evitar contato visual com eles, porque você poderia morrer simplesmente só de olhar pro bicho. Teve também o Peregrino, que era o boss desse grupo aí. Ele tinha o mesmo conceito, assim, de natureza e tal. E ele era acho que era um Night Stalker. A ficha dele era um Night Stalker. Não tem nada a ver com o Night Stalker. Era outra criatura completamente diferente. Mas combinava tanto a ideia do monstro com a ficha do Night Stalker que eu só ajustei. Eu coloquei as coisas
Você encaixa o negócio ali e fica perfeito, fica muito, muito foda, assim. E aí você vai jogar a sessão e, assim, todo aquele carinho que você teve pra construir o bicho, quando os caras vão ver o negócio, eles falam, caralho, mano, é muito legal isso aqui, foi um combate muito maneiro. Foi uma sessão muito... É um bagulho muito, muito intenso, assim. Quando encaixa o negócio, assim, bem encaixadinho, assim, quando a construção fica redondinha, pô, velho, eu acho que a melhor sensação que você pode ter é você ter criado o brinquedo ali e a galera achar do caralho o brinquedo que você fez, assim. Ah, mano, eu não tive a experiência suficiente pra estar mexendo tanto nos bichos como eu gostaria, tá ligado? Eu também acho maneiro sempre ver os bichos quando eles são bem diferentes do que eles são originalmente. É maneiro, sempre é maneiro ver um bicho sendo usado de maneira diferente ali do padrão dele, né? Cara, eu só tive experiência com mexer com um bicho uma vez e deu uma merda colossal e não foi nem por causa das mudanças que eu fiz. Mas aí, esse aí é tipo. Isso é caverna demais, isso aí. A gente chega também agora num próximo tópico, quando se fala de monstros, né? Que é os monstros do D&D, as criaturas do D&D e os monstros do D&D, né? Que é aquele que o pessoal sempre tem. Toda a mesa que tem esse monstro, tá ligado? Tem diversos exemplos de monstros que são assim. Cara, eu acho que, tipo, não é nem só pro D&D, mas qualquer coisa de RPG, tipo, até na cultura pop a gente vê muito, tá ligado? É tipo Goblin, dragão, Cara, bruxa, tá ligado? todo, Tipo, todo, orc. toda a fantasia tem os seus bichos em comum, né? Tipo, Lobisomem, vampiro também. Vampiro até lobisomem, um pouco mais vampiro, difícil. fantasma, zumbi, pra terror, né? Fantasma, zumbi. Sim. Pra ficção científica, androide, alienígena. Vai mudar a roupagem um pouco, uma coisa ou outra, mas existem os padrões, os clichês, assim. E eles não são ruins, não, assim, sendo bem sincero. Uma Sim. das críticas que eu faço sempre é que, assim, a galera tem muito medo de usar, por exemplo, eu não quero usar Goblin porque todo mundo usa Goblin. Por quê? Qual que é o problema de usar Goblin? Não tem problema nenhum se todo mundo usa, porque deve ser bom. Mas E Goblin é fácil de encaixar, né? Então, e o ponto pra mim é que, assim, existe muito monstro no D&D, muito monstro legal pra caramba, só que não tem como colocar eles na campanha, sem você fazer muita mudança, assim. O próprio Então, Tarrasque é um bicho que não tem como você usar se a campanha não for em volta dele. então, e assim, não é que a gente sempre acaba, a gente mestre, acaba escolhendo os mesmos monstros. É que tem monstro que não dá, velho. E tem monstro que em qualquer lugar você encaixa ele. Então a vantagem de você conhecer bastante o jogo é você poder ficar fazendo firula com os monstros e encaixar os monstros onde você quiser. Mas quando você não sabe, não tem problema nenhum, de verdade. Você fazer uma sessão que os caras são nível 1, eles se conhecem numa taverna, eles conversam ali naquela taverna, um guarda ou alguém passa um trabalho pra eles, o trabalho deles é ir até uma caverna onde tem uns goblins e vencer os goblins. Essa é uma sessão que é o começo de um trilhão de aventura. E ela não é menos interessante. Porque tem todo o contexto do negócio, tem toda a interação entre os jogadores. Então, o clichê nesse caso nunca nesse caso não, mas na maioria das vezes não é ruim. Uhum. É um bom ponto de partida se você não tem experiência para lidar com o negócio. E agora, se você tem mais experiência e você quer fazer um negócio diferente, pô, você pega um bicho clichê desse e transforma ele em algo incrível, diferente, mais legal e tal, porque você consegue fazer isso. Mas o ponto eu não acho. tem por que fugir do clichê, não, assim. Sim. Você foge do clichê só se você já usou demais e tá cansado. Ou tipo assim, se você tem algo que vá ser bom ou melhor que o clichê, né? Ou melhor que aquilo, mas o clichê sempre é a primeira opção e é uma opção boa, não tem problema não. O jogador da sua mesa que fez um orc bárbaro, pô, foda. O anão clérigo, foda também. O humano fighter, muito foda, legal. O bar do beijoqueiro. O bar do beijoqueiro, tudo isso vai ser legal pra caramba.
Mas e pro mestre é a mesma coisa, não tem problema fazer uma sessãozinha clichê, uma campanha clichê, que o boss no final é um mago super poderoso, sei lá. Tem várias campanhas que são assim e, pô, vai ser muito foda do mesmo jeito, vai ser muito legal. Então, às vezes a gente pensa em trabalho demais, né? Sim. Todo mundo quer ser o novo Critical Role, mas não tem como. É tem melhor como, você se sim. contentar em ser só você mesmo e dar o seu Tem o melhor ali Zezinho, pra fazer né? um negocinho. Às vezes É, eu ser o mesmo Zezinho tenho- é o suficiente. Você não precisa Mano, ser o melhor de todos. eu mesmo tenho duas vozes eu dublo os personagens com No duas final, vozes diferentes. E no tá final das ótimo. contas, no final das contas, o importante é ser bom e você se divertir, tá ligado? Igual qualquer coisa que você vai fazer. E quanto mais firula você conseguir botar no negócio, melhor. Mas se não dá, também Sim. precisa cobrar por isso. Não existe RPG ranqueado, galera. É só casual. Não tem pra quê. Mas quando tiver, Quando tiver quem conseguir fazer som de porta abrindo, vai estar na frente. Tá todo Vai rolando. mundo tá ganhando, vai tá ganhando. o maluco que É. conseguir fazer sons como se fosse um soundpad vai tá no lucro, velho. O Os caras Master Buster cheatando, faz usando- isso, né? De alguma forma. Eu não sei que porra que ele tem na boca dele, que ele faz todos os efeitos sonoros. Todos os Aí, efeitos. O cara tem treino, né? Aí que tá. ele vive o disso, cara- né? É o Então, trabalho dele, né? É o trabalho dele. É. E ele tem especialistas em volta dele que ajudam ele a fazer isso. Então, Mas assim, sem querer na isso, devagar um pouquinho. Mas comentando sobre os monstros pica, né? Jogando eles aqui, que eu vou jogar uns na mesa, a gente pode fazer uns pequenos comentários sobre eles do D&D. Vamos começar, acho que, Polite, né? Polite. cara, eu acho que o primeiro monstro que tem que ser falado é o monstro que tá no nome do jogo. É Que verdade. Vamos que falar é primeiro dragão. dos dragões, vai. Vamos falar. É porque é dungeon, né? Dungeon. que ele- As Dungeons, dungeons, dungeons. nossa, é verdade, né? Caraca, vamos falar das dungeons primeiro. Cara, Dungeons and Todo Dragons mundo fala- e eu nunca fui em uma todo dungeon mundo- na minha vida jogando esse jogo. Todo mundo fala dos Dragons, mas ninguém fala das Dungeons e nem Das do E. dungeons. Nem do Wii. verdade. O E tá lá e ninguém nem usa ele, né? A dragões Assim, eu acho que a gente vai acabar falando de dragão mais lá na frente, né? Querendo ou não, a gente já sabe que vai falar de dragão. Tipo. Acho que dá pra. Vamos falar de dragão, vai. Vamos comentar. Vamos comentar. Não, é que a gente já sabe que a gente vai comentar de dragão mais lá na frente. Mas vamos Só jogar só aqui. que a gente fala mais aprofundado aqui. Aqui a gente vai falar só do monstro ou dragão. Lá. Pra mim o dragão ele é foda. Ele é foda. Mas. Sei lá, hein. O Sei lá. dragão, ele é foda, ele sabe que ele é foda e por isso ele é um pau no cu. Eu acho que na superfície, quando a gente for comentar mais aprofundado, vai ficar mais compreensível porque o dragão é pica. Mas na superfície ele é um bicho bem ok. Ele tem a imagem, ele só tem a Tipo, imagem. assim. ele é um bicho clichê, digamos assim. Ele tem a Ele imagem não é exclusivo dele do na D&D. superfície. O Sim, que é ele- diferente... Não, pra falar. E ele entrega, assim, ele é um bicho que se você botar ele lá como ele tá Ele vai fazer na boa. ficha, ele faz a boa lá, ele faz a parte dele. Só que eu acho que assim, aí eu vou falar mais quando a gente for aprofundar nisso, mas eu acho a ficha do dragão a mais patética de todos os monstros, tirando do Tarrasque, porque o Tarrasque consegue ser pior, mas em relação ao monstro em si, assim, por exemplo, o Goblin, você espera uma coisa do Goblin. E ele entrega aquilo que você espera. O dragão, você espera uma coisa do dragão e ele 6 turnos de cooldown Fire Breath. Tá aí, pronto, tá aí. Aí a situação. Pronto, o dragão. Fire Breath do dragão é complicado no D&D. Não, Mas acho eles que não deram uma teria problema. nerfada. Eu tenho o meu jeito, A gente fala disso quando a gente for aprofundar no dragão. Eu concordo que normalmente deveria ser um pouco nerfado, porque eu acho que o dragão deveria usar mais, tá ligado? Esse Fire Breath, sei lá, eu acho que se dobrasse o número de vezes que ele consegue fazer isso, seria bem mais, sabe, daria Eu uma... nem acho que ele tem que usar mais, eu entendo o dragão de outra forma, mas a gente fala melhor sobre ele. Agora, posso botar um aqui? Posso falar de um? A galera Coloca na conhece. mesa, abre as calças e bota na mesa. Todo mundo já ouviu falar do tal do Tarrasque, né? Já. Vou falar uma coisa. Assim, dica de mestre Matheus. Não usa o Tarrasque. Tarrasque é uma merda. Não, esquece que ele existe.
pior bicho que já inventaram dele. Não tem graça, ele é um bicho completamente sem graça. Ele não tem nada demais, ele é só um bicho que anda, ele come tudo, ele é muito forte, uau, ele é impossível de você matar ele, esquece ele. Deleta ele do Isca a do página. coisa. Que tem. Risca a página, né? Ah, ele é um desafio criativo, a galera vai ter que dar um jeito. Sim, qual que é o jeito? Banir ele. Só é o único jeito que dá pra ganhar dele, de fato. Só se você fizer o rework total no bicho, mas aí boa sorte mas também. assim, eu acho que é um trabalho que não vale a pena. De verdade. O Tarrasque é um bicho completamente idiota que não tem cabimento ele existir. Ele é muito mais fraco do que ele parece, só que ele é chato. Simples assim. Ele é insuportavelmente chato, mas se tiver um maguinho lixeira voando a 10 feet de distância dele, não alcança. Então. e assim, eu acho de verdade que ele não vale o esforço. Pior bicho do D&D, pior bicho que já fizeram, assim. Deve ter outro pior, mas, nossa senhora, é difícil de pensar em um bicho pior que esse. De verdade. Agora eu vou colocar o que eu queria, o Lich. Sinceramente, o Lich, ele é legal, mas, porra, eu sempre acho que é difícil eu conseguir pensar em um lugar que um Lich cabe, sabe? Eu acho que o Lich é tão um bagulho enorme e gigantesco, e um cabra ser um Lich é tão gigante que você só vai usar ele em aventura de nível alto tá ligado? Ele vai ser um Eu negócio acho pra que acabar com tudo. dá, não, mas, tipo, dá pra usar o Lich não só como um vilão. Por exemplo, o Lich ele pode ser um cara que contrata os aventureiros no começo do jogo. E aí você vai. Por exemplo, ele quer que você pegue tais coisas pra ele. E aí você vai lá pegando, achando que é só um cara normal. E aí, depois, quando você traz as coisas pra ele, você descobre que ele era um Lich, ele tá usando aquilo ali pra fazer alguma coisa malignas. E aí você vai ter que impedir ele. Também funciona bem. Ou então Cara, ou ele pode ser um monarca, ou ele pode ser. tem. É que assim, tem N maneiras de usar uma criatura como um Lich, assim. O ponto é que assim, o Lich, ele tem que ser o Lich, porque se você. O Lich ele tem o problema de que é tanta magia pra criar um Lich que precisa. Que se você fizer. Se ele aparecer muito, ou se tiver vários Lich ou alguma coisa assim, se o Lich for um monstro normal ou alguma coisa assim, você usar Não. muito, você trivializa a magia. Então depende do contexto da campanha, assim. Eu não gosto muito de Lich, eu acabei usando mais do que eu queria ele, mas eu acho ele é o ápice da conjuração de magia, né? Uhum. Então, assim, ele é um bicho extremamente maneiro, é muito legal o conceito por trás dele e tal, assim. Mas eu acho que ele como monstro é complicado. Eu acho que ele como desafio é legal. Mas como um monstro, assim, que você vai enfrentar ele de frente, ele perde um pouco da graça. Porque algumas criaturas não foram feitas para ser derrotadas, né? E o Lich, ele O meio Lich que é é uma isso, delas. assim. Ele é uma delas, O Lich, claramente. ele é meio que isso, assim. Você constrói um contexto tão grande em volta dele que se ele for derrotado, perde um pouco do sentido da coisa, sabe? Uhum. Assim, também outro agora, que ele é de maneira mais bucha, né? Ele é mais buchazinho, mas ainda assim um fodinha. É Goblin, o Goblin. O Goblin É. padrão que tá lá, que aparece e faz maracutaia. Eu Que- acho que um bicho que é muito D&D, muito cara do D&D é o Beholder. Eu acho que o Beholder ele foi criado no D&D, né? Eu acho que ele não foi apropriado de nenhuma outra mídia. Eu acho que ele foi criado na primeira edição, eu acho. Não tenho certeza. Também não pesquisei pra saber. Você tá falando da minha bunda. Ah, mas Não, é o tema do podcast, né? Basicamente, então. sempre as opiniões aqui, ou até mesmo os fatos, são retirados na bunda. Mas eu posso fazer um fact check aqui rapidão. Ele é uma criação original do jogo, do Dungeons Né? and Dragons. Imaginei. E Ele o foi um cara Beholder. chamado Terry Kuntz. Então, ó, o Sempre. Beholder e o. Eu vou falar dos dois, o Goblin e o Beholder, né? Pra mim, eles têm até uma relaçãozinha entre eles, assim. Que eles são um bicho de caverna, né? Um bicho que você vai entrar em algum lugar e vai encontrar. O Goblin, eu adoro o Goblin,
porque ele é um dos melhores monstros de ND baixo que tem, porque tem pouco monstro bom de ND baixo. Que é aquele monstro que no começo da campanha ele vai aparecer. Porque o Goblin ele tem várias características boas. Ele tem a característica de que ele não luta até morrer. Ele tem a característica de que eles são meio bundão. Eles têm a característica de que eles se escondem e tal. O Beholder, ele é quase o oposto disso, assim. O Beholder, a graça do Beholder mesmo, assim, porque a parada do Beholder é que existem vários tipos, mas eu tô falando do Beholder, aquele o do D&D. O que é a cara do Xanatar. Ele geralmente ele tá por trás de alguma coisa. Você não é que nem o Lich, assim. Ele não é o cara que você sabe que vai encontrar numa caverna. O Beholder, você acaba encontrando ele na caverna por infortúnio. E aí você tá fudido. Sim, e a ideia é que você tá fudido. Ele é um pouco fraco, assim, ele, assim, tipo, se você tiver no nível que o jogo supõe que você esteja pra enfrentar ele não é tão forte. Mas assim, ele é um bicho muito icônico e ele tem seus motivos pra ser icônico. Eu gosto muito do Beholder, assim, eu gosto muito do Beholder, eu acho um bicho muito maneiro, justamente por esse contexto, assim, de que ele é o centro de alguma coisa, assim, porque nem o Xanatar é o centro da guilda do Xanatar, e aí o Xanatar é um Beholder, ninguém sabe, poucas pessoas sabem quem é o Xanatar, né, e aí a aventura vai discorrendo e aí você descobre que o Xanatar é um Beholder, por exemplo. Essa é legal pra caramba, assim. Sim. Cara, eu adoro Goblin, eu gosto pra caralho de Goblin, e eu acho que grande parte das pessoas odeiam Goblin por conta da cultura pop. Estereótipo. Exatamente. A gente vê um monte de tipo, mídia da cultura pop, tipo Goblin Slayer, um monte de anime, um monte de produção que bota eles como uns vilões inescrupulosos, tá ligado? De tipo, ah não, eu sou um Goblin, eu vou assediar as pessoas e queimar vilas só porque eu sou do mal. E, mano, não é assim que funciona, tá ligado? Tipo, eles só são uma sociedade que não tem o mesmo entendimento das leis que as pessoas que vivem numa sociedade humana, numa sociedade élfica, tá ligado? Tipo, eles moram num buraco, numas cavernas, com uma sociedade totalmente diferente, que na maioria das vezes eles têm que, tipo, matar e roubar mercador na rua pra sobreviver, tá ligado? Eles não são pequenos, eles são frágeis. Geralmente eles estão sendo dominados por algum tipo de goblin maior, seja um hobgoblin, alguma outra criatura tipo um orc, um troll, alguma fita assim, tá ligado? Bugbear e tal. Mas, mano, tipo, é isso. Eu acho que grande parte das pessoas odiarem goblins é por culpa da cultura pop. Uma coisa que eu até comentar, já que a gente não vai comentar sobre Goblin lá na frente, acho que é bom a gente colocar aqui você falando, né, dessa discriminação com os Goblin. Que é, mano, os Goblin, que o Matheus comentou, eles não querem morrer, eles querem evitar a briga. Porque os bichos, se eles morrerem, eles vão brigar na guerra lá no Cafundó do Judas, tá ligado? Na guerra de Maglobiet. Maglobiet, mano. Tá ligado? Ninguém quer, tipo, os cara nem gosta do Maglobiet, tá ligado? Não, o Maglobiet, fun fact, o Maglobiet nem era deus dos Goblins. O Maglobiet matou o deus dos Goblins e sequestrou os Goblins pra cultuar ele. Sim, Maglobiet nem deus dos Goblins era, ele era um arrombado. E aí, tipo, se os bichos morrer, eles vão lutar na Maglobiet lá na puta que pariu, vão ter que ficar se fudendo, brigando a troco de nada. Então, onde eles puderem estar evitando esse negócio de morrer aí, não compensa, eles vão correr, eles vão se esconder, eles vão falar, não, por favor, tenha piedade, eu viro, sei lá, seu servo. Então, cara, e outra, um fun fact muito da hora, é que geralmente, em campanha, assim, o pessoal encontra, tipo, uns 5, 6 Goblin, tá ligado? Tipo, uma quantidade pequena. Mano, se você entra no terreno de um Goblin, num layer de um Goblin, mano, você tá fudido, tá ligado? Tanto de armadilha que vai entrar no seu rabo, você tá fudido. Fora que Goblin, você pode colocar um monte de Goblin, assim. Sim, você pode colocar muito Goblin. Assim, faz sentido que se você entrar no território deles, você encontrar 20, 30 Goblin no lugar. Então, biologicamente faz sentido eles se reproduzirem tanto, tá ligado? Então, cabe ao mestre, assim, ver o tom, assim. Eu gosto de Goblin por causa disso, assim, porque você consegue
pegar um grupo de 6 Goblin no começo da campanha, e depois você vai expandir isso pra lá no nível 3, no nível 4, às vezes no nível 5, ter 15 Goblin numa mansão abandonada que eles tomaram lá. E aí tem o líder deles, que é um Bugbear, que tem 2 lobos, sei lá, e aí o grupo vai derrotar ele e vai ser uma luta maneira pra esse. Sim. Eu acho que não só o Goblin, mas entrando mais no quesito RPG mesmo agora, né? Sem contar a cultura pop, os bichos de ND baixo, que geralmente são usados em começos de campanha, tipo o Kobold, eu não lembro nenhum outro agora além do Kobold. Kobold, Orc, Kobold, Orc, bandido, se dá muito ao fato deles serem bichos de ND baixo. E geralmente, tipo, os mestres não botarem um desafio tão legal no começo. Então é só aquela passada de carro em cima e você fala, você é louco, muito bucha. Mas eu nem acho que é o problema, que esse é o problema. Eu acho que o bom, eles são eles são as cartas coringa do RPG, porque Sim. como eles cabem em qualquer lugar, você pode botar eles em qualquer campanha. Sim. Então, se você não tem uma ideia muito boa pra começar a campanha, eu passo muito por isso que todo mundo que é mestre talvez vá se identificar com isso, que é você ter uma ideia muito boa pra campanha, ou pelo menos você julga muito boa dentro da sua cabeça, só que você não sabe como começar. Da onde que eu saio pra chegar ali, sabe? E aí, pô, nada que um Goblinzinho não resolva, um Goblin que tá com um mapa do tesouro, ou um Orc que tá a mando de uma organização que vai te levar pro plot. Mas esses bichos, eles tapam qualquer buraco, assim, e isso é uma vantagem muito boa, assim. A parada é que a gente acaba usando os mesmos monstros justamente por aquele problema de que é difícil de encaixar outros monstros fora esses daí. Uhum. Porque esses outros monstros precisam de contexto. Não é tão fácil assim. E aí entra a manha do mestre de saber ajustar as fichas. Só que não é qualquer mestre que faz isso, não é qualquer um que tem tempo pra fazer isso também. Então você que é um mestre com tempo e criatividade, pô, dá uma olhada no bestiário e você vai ver que às vezes assim tem um monstro muito legal que ele encaixa muito bem na sua campanha, mas a ficha dele não é boa. Você vai lá e pega, você vai lá, olha uma outra ficha de um monstro que às vezes não tem nada a ver. E aí você muda, ao invés dele dar 2 ataques com a espada, ele morde 2 vezes. Inclusive, chegando nisso, eu acho que depois dos monstros foda, eu acho que vale a pena pelo menos a citação de cada um aqui do monstro bucha. Mas meu monstro bucha é Kobold. Kobold é muito maneiro, eles são os primos feios dos Goblin, mas eles são muito legais. Os Kobold, quem lembra da sessão aí da Ellie invadindo a aldeia de Kobold, a desgraça que foi pro Thiago e pro Tojão aí. Vamos lá, só corrigindo aí o Vitral, eu acho que eles seriam os primos feios dos Draconatos. Porque é meio difícil você ser o primo feio dos Goblins. Mas não foi literalmente, porra. Eu tô falando no sentido que eles são similares, os dois personagens. É que ou você joga de Goblin ou você joga de Kobold. Assim, eles fazem a mesma função, que é ser um monstrinho de raio de ND baixo. Assim. É que ele falou de forma burra, galera. Foi mal, cara. Você que é Jegelson aí. Sei que eu não entendo. Atrás de você eu sou um jumento. Eu concordo com essa parada de que a gente desvaloriza muito os kobolds. Os kobolds são uns bichos muito foda. Os kobolds do D&D quinta edição, eles não são mais cachorro. Eles são uns dragãozinhos, que é muito maneiro também. Graças a Deus. Porque antes eles eram uns cachorrinhos, que é esquisito, mas... Eu acho que é da cultura asiática. Era de japonesa, ele é da japonesa. Os kobold aqui, fun fact, né? Mais um fact que eu vou trazer aqui, que eles eram... as primeiras depicções de um kobold, eles eram tipo uns yokai das ideias, uns yokai da Silva. Então, umas paradas meio bizonhas, assim. Tanto que no Dungeon Mesh aí, para meus colegas nerds, eles são... Os kobold lá são cachorro. Eles têm cara de cachorro. Então, eu gosto mais dos kobold do D&D, que eles são uns dragãozinhos, assim. Eu achei eles maneirinhos. Eles são uns dragãozinhos Hakid. Eles são muito maneiros, que eles fazem armadilha e os cabas nunca olham a armadilha. Então, quando o seu jogador for entrar num layer de kobold, eles vão se fuder muito pra ver até morro. Nem importa o que acontece.
E assim, dependendo do nível da armadilha, uma coisa, da quantidade de armadilha, uma party nível alto, às vezes tem dificuldade de lidar com kobold. Jogo, Aquela cara, sessão nível que leve. teve dos kobolds, acho que foi em 6 players, nível 5, e 2 malucos quase deitou. Sim, foi difícil pra cacete. E deu problema. Era um bando de goblins em bucha, cheio de armadilha, e os caras Cara, pisaram em 30 armadilhas e falaram, não, rapaziada, essa sala aqui não tem não. Aí eles seguiram e tinha mais armadilha na sala. aquela sessão da Ellie, que simplesmente qualquer lugar que o pessoal entrava, ninguém rolava um perceptionzinho, e aconteceu de umas 2 vezes alguém cair no começo do combate por causa disso. Nossa. Então, um contato com o kobold muda a party, viu? A galera fica ligeira. Não, isso é uma coisa que a gente comentou no episódio passado, né, velho? Passar por certas experiências te torna mais experiente. Sim, experiência de quase morte E os kobold... a sua gameplay para outro nível. O último comentário sobre os kobold é que eles podem fazer a armadilha mais mortal de todas, que é buraco. Nossa senhora. Não, e o último comentário é assim, mestre, se você vai usar kobold, mas bota a armadilha sem dó. Papo do cara pisar em uma, e aí pra ele evitar essa que ele pisou, ele cai em outra. É assim, se os caras forem invadir o território de um kobold, dos kobold, mano, vai ter armadilha pra caramba, e no momento em que eles estiverem fracos, aí os kobold entram pra lutar. Eles não vão lutar enquanto os caras não tiverem ativado as armadilhas, ou então eles saem de um buraco na parede que só eles cabem porque eles são pequenininhos, e aí eles atacam de lugar com vantagem, escondido, e eles se escondem de novo. Eles são bicho cuzão, assim, eles são um bicho que não vão enfrentar seus jogadores de frente, mas eles são um desafio enorme justamente por isso. Sim. Se você quer aprender a usar, tem um vídeo do Rune Smith sobre isso. Do muito Rune bom. Smith o vídeo é muito bom. Ele ensina porque bastante. se não for isso aí, seus kobolds vão só ser atropelados por um caminhão. Vão ser bucha, não tem muito o que eles possam fazer na porrada, só direto não. O meu bicho bucha, que ele é muito bucha mesmo, assim, mas ele é muito legal, é o Doppelganger. Todo mundo já ouviu falar do Doppelganger? Doppelganger, né? Nossa, caralho. Ele é horroroso, a ficha dele é muito ruim. É tipo, o bicho, ele dá slam, ele bate com a mão dele. Só que ele é a parada dele é que ele é muito legal. Ele é uma das criaturas mais maneiras que tem, porque ele imita as outras pessoas. E aí, o que dá pra fazer com ele? Assim? Pra mim, tipo, a galera não usa muito Doppelganger porque é difícil de encaixar o Doppelganger numa campanha, né? Ele geralmente é um bicho de episódio, que você vai colocar ele num episódio. Um momento ali específico. Né? Um momento. Mas, assim, você vai ter que botar uns poderzinhos nele, porque a ficha que tá lá é horrível, assim, de verdade. Não faz jus à criatura. Então, assim, o que eu recomendo fazer é botar uns poderzinhos de pensamento neles ali, um charme pra acalmar a galera, ou ele poder dar aqueles Mind Silver da vida, sei lá, como que é o nome? Fantasmal Killer, alguma coisa assim. Eles conjurar... Não, então... A Terra, caralho. Porra, sim, justo. Porque assim... Ou então magia de ilusão também, pra darem mais... magia que tem a ver com a ideia de ver coisas. Combina muito com eles, porque eles são uma criatura, um tipo de criatura muito legal de colocar na campanha, porque no momento em que você insere eles na campanha, todo mundo pode ser um Doppelganger, se você fizer direitinho. E aí você pode... você vai deixando pista e tal, que ele é ou não é. E assim, dependendo do tom da campanha que você tá querendo levar, eles são um prato cheio, assim, pra campanha. Mas a ficha como tá lá é muito buchinha, muito buchinha. Muito ruim. É terrivelmente ruim, assim. Não vale a pena usar ele do jeito que tá na ficha, mas a ideia é muito legal, assim. Então, bota umas conjuraçãozinhas ali de coisa relacionada à imagem, pesadelo, essas coisas, e pensamento, e fica maneiro pra caramba.
E é um bicho muito legal de usar. O meu que eu queria trazer é. É os Veja Pigmeu, velho. Que eu gosto demais dele. Eu usei tipo uma vez. E eu achei ele muito ferinha da Silva. Que eles são tipo bicho pequeno, pequenininho. Eles cumprem esse, esse negócio de bicho de nível baixo, pros caras enfiar porrada. Mas eles têm a parada que eles só morrem se você queimar eles com fogo. Eles são Aí os ele, trollzinhos tipo, mirim. eles são tipo uns bichos cogumelo, tá ligado? Eles são uns bichinhos cogumelo, assim. Eles são muito fofinhos, eu acho eles são muito maneirinhos, gostei demais de usar eles. Mas eu não usaria de novo, só que é muito divertido quando você consegue encaixar. Ele é bem difícil, tá ligado? Porque geralmente vive em caverna, vive embaixo da terra, é um trampo, assim, você conseguir encaixar ele. Num cenário, vou colocar Eles podem ser uma praga que apareceu numa fazenda. Então, no meu que eu usei foi uma fazenda, mas num, num cenário normal, sei lá, só no meio sei lá, no meio da floresta, tá ligado? É bem complicado. Só, eu vou encaixar aqui o VG Pigmeu. Mas assim, quando eu usei, pô, foi muito maneiro usar eles, tá ligado? Porque eles valeram a pena ter usado. Os bichinhos que se você consegue encaixar é muito legal, justamente pelo desafio que eles trazem, né? De tipo, eles ficam voltando, o combate parece que não vai acabar nunca se ninguém tiver fogo pra causar e tal. E, É aí, legal. e em criaturas que fazem, a gente já tem, né? Até uma certa familiaridade, né? Criatura que só morre com fogo e sufoco com eles. A gente já ocorreu com a gente esse tipo de coisa. Ah, A lendária luta que precisava de 1 de dano de fogo pra matar o bicho e ele não morria de jeito nenhum. Que ninguém A luta tinha. simplesmente não andava pra frente. Qual que é o seu, Thiago? Cara, então, ele me pegou de calça riada, porque falar de um bicho que eu acho bucha por conta da ficha, não sei, não vou saber falar pra vocês não, viu? Ah, justo, não tem problema não. Porque, tipo, faz muito tempo que eu não mestro e eu não leio tanto o livro dos bichos assim, então vou deixar a desejar aí pra vocês. Perfeito, velho. Então eu vou falar de outro, então, na vez do Thiago. Ainda Fala aí. no. A gente só tá falando de bicho de ND baixo, então eu vou falar do ogro, né? Do ogro não, do troll. Não, é o ogro, né? É o ogro, aquele grandão, é o ogro. O ogro, ele é um bicho merda. Ele é um E bicho que ninguém que usa. Eu nunca vi um ogro na minha vida jogando D&D. Então, ele Ninguém é usa. um ogro. O ogro é um bicho. Ele é um bicho. A ficha dele é muito merda também. Assim, então. Ele é um bicho mó legal, porque ele é tipo todo. Ele tem essa ideia da força inabalável, assim, uma criatura grandona que vai chegar quebrando tudo. E aí você vai ver a ficha dele, ele bate uma vez, assim, joga uma pedra, às vezes, se quiser, tal. Um gorila era que ideia, melhor. É né? assim, mano. Então, mas você mexendo bem neles, eles ficam maneiro. Eu mesmo faço assim, por exemplo, quando ele bate o ataque dele, ele dá um ataque em área, ele não dá um ataque só, não bate só em alguém com um ataque direto. Quando ele bate em área, ele bate, arrasta a galera, ele sai correndo na direção da galera, empurrando todo mundo que estiver no meio do caminho. Se ele derrubar Uhum. alguém, ele bate de novo. E aí, se ele derrubar de novo, ele bate de Bate de novo. E se ele novo, vem de derrubar de novo. novo, ele bate de novo. E por aí vai. Ele bate, tipo. Ele vira uma criatura muito mais interessante, mas tem que dar uma mexida braba, assim, porque ele é realmente bem sem graça. Ele tem o CA baixo, ele tem bastante vida pro nível dele, que se eu não me engano, ele tem 60 de vida, alguma coisa assim. Uma dica que eu dou pra todo mestre, né? A vida dos bichos sempre no máximo que tá lá na ficha. Assim, fala 2d10 mais 4. 2d10 mais 4, então ele tem 24 de vida. Eu sempre faço assim. E eu faço pra mais ainda. Meus bichos às vezes têm vida flutuante também, dependendo. Então, assim, como os caras não estão vendo a barra de vida deles, eu falo, ele não morreu Aí, ó, não. é meu momento de brilhar. Não morreu O ainda não. próprio Glorinax foi isso, né? O Glorinax foi isso, sim, sim. E não tem problema nenhum fazer isso, tá, gente? Porque, assim, às vezes realmente você não contava que aquilo fosse acontecer e o bicho só morrer perde a graça.
Então a parada é justamente você ser divertido, né? Mas também não fazer isso pra ganhar. Você tem que fazer isso pra ser divertido, porque senão não tem graça. Porque é aquela parada, né? O mestre consegue ver coisas que ninguém mais consegue. Então, se você abusar disso, você é o melhor, o mais Melhor do fácil mundo. que tem ali pra roubar. Ninguém tá Então, vendo? quando for roubar, você tem que roubar a favor da diversão e não de você. Né? Porque senão não tem. Senão perde a graça. Se a galera não confia que você vai fazer um bom trabalho, ninguém vai querer jogar com você. Então, assim, eu roubo, a galera sabe disso, tem até o meme, o nosso meme que eu roubo pra caramba. Mas eu nunca roubo a favor de. Pra eu ganhar, eu roubo pra ficar legal, assim. Então, meus bichos têm vida flutuante. CA é uma coisa que eu não mexo de jeito nenhum, que é tipo. Eles vão calculando o CA, então eles acertam, uma hora eles acertam o CA. E às vezes eu mesmo falo, não tem problema nenhum. CD das coisas, eu não mudo de jeito nenhum também, assim, se em um momento foi 14, nunca vai ser 15 nem 13, vai ser 14 pra sempre, não importa se foi fácil ou difícil. A galera tem que confiar em você. E informação dada é canon, então assim, não pode mudar mais. Mas a vida não dá pra eles verem, então se foi muito rápido, se os caras vão matar muito rápido, você estende a vida do bicho. Se os caras estão demorando muito, ou então você quer que acabe o combate, mata ele. O cara deu um golpe e matou. Teve o exemplo da mesa que a gente foi dessa Starfinder, que o combate ia demorar demais, porque os bichos tinham muita vida e os caras tinham pouco dano, e aí eu só acabei com o combate no segundo turno e resolvi o problema, porque ia ser só chato demais. Isso, e assim, é só uma questão de saber o que você tá fazendo. Ah, eles mataram o primeiro bicho, ele tinha 60. O segundo vai ter 80 de vida? Vai, ué, o que tem? Não tem problema. Os mesmos monstros não precisam ter mais vida, ter a mesma quantidade de vida também. Não precisa ser. Não precisa ser um negócio engessado. O importante é que seja justo e honesto. Mas você pode roubar do jeito que você achar melhor ali. Não tem problema nenhum. Eu como mestre, falo, ó, pode roubar aí sim. É importante você, como mestre, saber dar uma roubadinha de vez em quando, porque Pra o priorizar a jogo. diversão, né? O jogo não é feito da maneira perfeita. Então vai ter algum defeitozinho ali que você vai ter que corrigir na hora. E o importante é que todo mundo se divirta. Se não tá todo mundo se divertindo, não tá legal, né? Então alguma coisa tem que arrumar. Então é isso aí, ó. O ogro, mexe no ogro pra caralho, assim, de verdade, mexe nele porque faz ele dar 2 ataques, faz ele atacar em área, jogar a pedra mais vezes, sei lá. É, mas aí a gente. Acho que a gente consegue ir já pro bloco aí, já. A gente dar aquela finalizada nesse tópico. Que é. Eu pedi pro pessoal aqui, pra cada um de nós pegar um, uma criatura que gosta, alguma favorita, assim. Não precisava ser. Eu falei que não precisava ser forte. Que realmente não precisa. E aí, tipo assim, a gente vai comentar a nossa favorita, aspas, com muitas aspas, né, nesse favorito aí, e por que a gente gosta. Alguém que gostaria de começar a apresentar sua criatura? Eu começo, vai, porque eu até posso dar o tom do que vai ser. Vocês sabem, assim, meu grupo sabe, tem até um meme nosso interno aqui, uma piada interna, que é toda sessão tem Gnoll, que é Eu sei se vai O procurar. Gnoll, que é aqueles homem hiena. É só procurar bem, né? Porque eu gosto Não, muito de verdade dessa criatura. não Que é é piada não, galera. Tem mesmo. Não é piada, não. É o Gnoll, que são os homens hiena, são os humanoides hiena, que eles servem ao demônio, o Yenogu. arquidemônio da loucura, que é o Yenogu. Qual que é a parada deles? A parada deles é que não tem motivo, razão, circunstância, contexto pra encaixar eles. Você consegue enfiar eles em qualquer lugar que seja um mapa aberto. Eles só estão lá. Eles estão lá. Por quê? Sim. Porque sim. Ponto. Porque os Gnoll, eles seguem os rastros, as pistas de Enogu. Eles estão atrás de alguma coisa. O quê? Não sei. Eles estão atrás do massacre, basicamente. Eles têm a sede de sangue inacabável, assim.
E eles são o combate, eles são a ferocidade, eles são espertos, eles são ardilosos, mas eles são móveis. Então, assim, Gnoll não faz armadilha. Eles simplesmente vão pra frente. Eles se organizam bem. Então eles têm hierarquia, eles têm vários níveis diferentes de Gnoll. E eles não são. Eles não desistem. Eles só param quando eles morrerem. O Gnoll ele luta até o fim. E ele não sente dor. Ele não liga pra dor. E ele só para quando ele estiver morto. Então isso torna eles um bicho fácil de usar. Porque eles são ND baixo, um Gnoll é ND meio. Mas ao mesmo tempo você consegue estender eles até o fim da campanha. Assim, você consegue fazer uma aventura inteira focada na loucura de Enogu ou então numa tribo de Gnoll. Porque você vai achar. No livro do jogador tem os Gnoll lá. Tem o Gnoll normal, né? E tem, se eu não me engano, presa de Enogu só. Ou tem mais algum Gnoll. Tem o Mas, Hiena que antes de virar Null. Que é tem a hiena, pode ser. tem a hiena, e aí tem o Gnoll, porque a hiena, se ela comer sangue de Enogu, ela vira um Gnoll. Então, basicamente, os Gnoll eles andam com as hienazinhas, e aí e essas hienas, quando eles comerem o sangue lá, elas vão virar um Gnoll, eventualmente. E aí então é assim que os Gnoll se reproduzem, basicamente. Mas aí o guia do Volo para monstros, ele trouxe mais um monte de outros, assim. E aí você vai ter Gnoll desde do ND mais baixo até ND mais alto. E como eles são bicho de bando, você pode botar um monte deles, assim, raidando uma tá de boa. cidade, ou então andando por aí, e vai estar de boa. Ele é um bicho que ele vai estar na sua tabela de encontro aleatório, com certeza. E a dica que eu dou pra você mexer nele, pra ele ficar muito legal, todo Gnoll vai ter uma coisinha, que é se algum inimigo deles, né, se algum player, por exemplo, tiver com metade da vida ou menos, eles ganham um bônusinho, que é toda vez que ele atacar, ele morde uma vez. Ele dá um ataque de Dá mordida. uma mordida, dá uma mordida. Completamente de graça. O que essa mordida faz? Nada, ela dá dano só. Mas aí eles sempre vão focar quem tiver com menos vida. Porque o objetivo deles é matar, o objetivo deles não é ganhar a luta. O objetivo deles é matar alguém. Carnificina. É carnificina, Então, quem tiver com menos vida, eles vão focar. E aí o cara cai e aí eles vão pro próximo. E aí o cara cai e eles vão pro próximo. Até não sobrar ninguém em pé. Eles não precisam bater em quem tiver caído, mas se você for desse tipo de mestre, tá aí uma boa opção de uma criatura que atacaria um cara caído, com certeza. Se o cara tá respirando, ele ainda não morreu. Então, se ele não morreu, é hora de matar ele. Então, essa é a minha indicação de criatura. Ele vai do ND mais baixo até ND 9, se eu não me engano, que é o Flind. Acho que o Flind é ND 9. Alguma coisa assim. Mas o Flind é tipo o generalzão dos Gnoll, assim. Mas assim, como ele é ND meio, dá pra você colocar 3 Gnoll, 6 Gnoll, 12 Gnoll. E sempre vai ser um desafio essas criaturas. É muito legal, eu gosto muito deles por causa disso. É o meu bicho favorito. Uma dica pros players aí, antes da próxima pessoa continuar. Já tenham emenda já em sempre você. algum dano em área. Ai, caralho! Já Então, aproveita aí. tomem cuidado aí quando vocês forem entrar no pântano. Se o seu mestre tiver falando que tem muitos tapo coachando, você pode ter pego numa emboscada por Bulhu. Que é tipo... Por mais que eu tenha sido seduzido a falar desses bichos, porque sapo, eu também gosto muito deles. Inclusive, já criei 2 personagens que a raça é Bulhu, só porque é muito legal. Mas diferente do que você pensa de sapo, tipo, nossa, ele vai ser só um bicho fedido do pântano. Quase isso. Por incrível que pareça, Bulhug são aristocratas e diplomatas. Ai, O nossa, o que o cacaceirinho Bulhug vai também, uma fazer? cervejinha. Exatamente. Mas aí é outra história. É de contexto mais, né? Cara, se você for pego por um Bulhug, ele vai te desmaiar e vai te levar pro chefe dele, pro rei do pântano, e ele vai te forçar a se humilhar por misericórdia.
E você simplesmente vai ter que dar prêmios e tesouros pro Bulhug pra ele deixar você ir embora. Mas não antes dele esfregar na sua cara essas coisas. Porque é assim que eles funcionam. É literalmente, tipo, tem um Bulhug, que é um Bulhug um pouco maior que os outros. Que ele é o rei do pântano. Autodenominado. Ninguém, tipo, votou pra isso, tá ligado? Falou, sou o pica e ele é o pica mesmo. Exatamente. Cara, é isso, tá ligado? Tipo, eles botam o pessoal pra roubar caravana, pra roubar mercador, pra trazer, tipo, troféu e coisa bonita pra ele, bugiganga de valor pra ele. E pra ele ficar se achando porque ele é foda, tá ligado? E, cara, eles são uns sapinhos muito, muito bonitinho, muito humilde, que vão te destrambelhar na porrada. E assim, dica aí de mestre também, Bulhug, tal qual Kobold, gosta de umas armadilhas. Só que a armadilha no pântano é complicado, então assim, o bicho ele tem vantagem simplesmente porque ele tá no território dele, ele nada, ele se desloca. Ele tem vantagem pra se esconder também no pântano. Então ele pula, ele se esconde e você tá lascado se você entrar no território deles. Mas tem o outro lado bom deles também, que como eles são ND baixo, eles têm a vantagem também de que eles não matam a sua party, então você não toma um TPK logo de cara. Exatamente. Porque eles não têm interesse em matar, eles querem que você se Exato. livre. Sim. E eles a parada eles, deles é eles isso. são realmente incríveis, assim, é sensacional uma campanha nível baixo, você colocar um Bulhug ali, um grupo de Bulhug. É muito legal e muito divertido o que acontece depois, se eles ganham a luta. Sim. É muito foda, velho. Os Bulhugs são muito legal, então é isso aí. O que eu vou trazer, o que é um que eu acho muito maneiro, porque e eu vou falar sobre ele até mais a fundo, porque eu gosto mais. É os Kutuá, velho. Os Kutuá, pra mim, são absurdos. Que, falando um pouco da história da espécie dos Kutuá, eles foram torturados, né? A espécie no começo delas foram torturadas. E aí, tipo, eles eram tão medrosinhos, tão tipo, ai meu Deus, eu tenho muito medo, que eles criavam coisas pra eles acreditarem, pra eles terem fé. Só que isso, de alguma forma, deu poderes para alguns deles. E esses poderes meio que são quase como uma infecção dentro dos Kutuá. Porque eles conseguem isso, e aí, digamos, um Kutuá tem esse poder, né? Só dando um pequeno parênteses, o que os Kutuá fazem? Os Kutuá, eles encontram uma criatura e eles podem acreditar que ela é algum tipo de divindade, e aí essa criatura ganha poderes de certa forma divinos, de algum grau. Eles ficam muito poderosos. É isso que os Kutuá fazem. Um adendo que não precisa ser uma criatura, pode ser um objeto. Pode ser uma coisa, é verdade. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Sim. Eles só precisam ter fé que é aquilo ali. Então, tipo, um tronco de madeira pode ser um jacaré. Eles viram Deus. E detalhe que eles ganharam esse poder aí depois de serem escravos dos Mind Flayer, né? Foi uma raça escravizada pelos Mind Flayer, e como toda raça escravizada pelos Mind Flayer, eles ficaram birutinha e com poder doido aí. Mind Flayer aí, tipo, tenta fortalecer. O Kutuá, que tem essa parada, ele fala com outro Kutuá e esse Kutuá tem uma chance de pegar essa infecção. Que dá esse Kutuá que tava normal, essa habilidade de acreditar em uma coisa e fazer essa coisa virar realidade. E cara, toda vez que você bota um Kutuá em algum tipo de antagonismo, como um inimigo, cara, sempre vai ter uma criatura completamente absurda do lado dele, por mais que seja tipo, é o seu Zé da padaria. O seu Zé da padaria agora é divindade, parabéns. O seu Zé da padaria agora tem um pão mais 3, que ele bate na sua cabeça. Seu Zé da padaria com o pão mais gostoso do reino. E o legal é que como Só um momento. a infecção é espalhada pela fala deles, que eles conversam, e aí isso pode passar, se um Kutuá tem, eventualmente a tribo inteira vai ter. Sim. Então o que você faz você como mestre, assim, mano, você cria uns bagulho muito louco, assim, tipo, em algum momento eles acreditavam que a pedra era o deus pedra da montanha, e aí eles criaram o deus pedra da montanha, que é tipo um golem de pedra,
feito só de pedra, sem nenhum tipo de outra magia além da fé deles. E que tem poderes divinos, assim. Ele cria paladinos que tem poderes de paladino, que dão Divine Smite e tudo mais, baseado na fé dos Kutoa. E tem gente que se Isso é muito aproveita foda. disso pra virar deuses. Sim, também. E outra parada muito legal dos Kutoa é o visual deles, que eles são uns homem-peixe que faz coisa com parada subaquática também. Então, tipo, eles podem ter uma lança que é uma garra de caranguejo, um chicote que é a espinha de um peixe. Isso é muito foda. E eles são pequenininhos também, então dá pra Sim. enfiar eles nos cantinhos. Então, se tiver aí no território aquático ou úmido assim, pô, Kutoa encaixa legal pra caramba. É um bicho muito bacana de colocar. E é um bicho ND baixo também, ele é aquela mesma coisa. Assim. A gente não precisa falar dos bichos ND alto, porque bicho ND alto você vai saber usar. Fun fact, já que a gente Voltei, tá foi falando mal, sobre tive os que dar uma Kutoa, saída. por algum motivo, no livro dos monstros aqui, né? Eu não sei se em toda a tradução é assim, mas no Troglodita, a sensibilidade à luz solar fala que enquanto estiver sob luz solar, o Kutoa tem desvantagem, velho. Então não afeta o Troglodita, galera. O maior de Só todas. afeta- Pode continuar aí, cara. Quando o Troglodita tá sob luz solar, um Kutoa em algum lugar tá tendo desvantagem. Sim, Vocês ainda estão falando sobre o Kutaka? Eu tive que ir lá Sim. embaixo rapidinho. Mas, continuando o que eu ia falar, cara, é sempre muito absurdo. Eu sempre acho muito maneiro usar Kutuá quando dá. E, cara, é uma parada que, tipo, eles não são problema, tá ligado? Você vê eles ali, você vê. Tipo, você tá lá na sessão. Que é tipo, você vê um Kutuá em algum lugar e fala, puta merda. Você não fica nem com medo dele, você já fica, putz, agora fodeu. Porque você já sabe que tem alguma coisa ali que se encostar em você, você vai explodir. O problema é o que eles criaram nesse sentido. Os problemas não é nem os Kutuá. O problema é o que tem atrás deles. Poucas vezes a gente teve Kutuá nas mesas nossas. E acho que as vezes que teve foram lá na mesa dos piratas, né? E teve uma outra também, que agora Na eu não mesa dos lembro. piratas era engraçado, porque era uma gigante que era filha de um cara que fazia barco e ela virou uma deusa. Sim, e ela não queria sair, nem a pau. Sim. e foi E aí- no começo dos Margrive também foi usado. Eu acho Sim. que eu ou alguém usou na primeira L também. Sim, foi muito legal. Eu acho que foi você, foi o Tritão que virou Deus. Foi você que fez a sessão. Nossa, pode crer. Mano, eles já Eu já tiveram lembro. várias vezes assim. Mas eles não precisam necessariamente criar um deus, assim, como a gente falou. Vocês pode fazer o que você quiser, assim. Pode ter criado um dragão feito de madeira, porque eles acreditavam que o tronco de madeira era um dragão. E aí é simplesmente criatividade. Aí a graça dos Kutoa é isso. Porque eles não são nenhum desafio, eles são muito simples de derrotar. O ponto é o que eles criaram, geralmente não é muito simples de derrotar. E essa é a parte legal pra caramba deles. Eles nunca vão estar longe daquela criatura, eles vão estar do ladinho dela. Né? A criatura vai ficar ali do ladinho dos Kutuá. Eu só não sei, tipo assim. Agora a parada que eu não sei. Os Kutuá tá longe, não faz a menor diferença, contanto que eles acreditem, né? Não faz a menor diferença. Então, assim, mas provavelmente a criatura vai querer ficar aí do ladinho, né? Que se morrer, meu amigo, se ela entender o que tá acontecendo, ela não vai querer sair do lado dos Kutuá nunca. Mas no mais, essa é a parte que eu mais gosto de Kutuá. Então indo pro meu, eu sou uma vadia básica e eu gosto muito de dragão. Eu acho o conceito dos dragões muito foda, que são as criaturas que desde o seu nascimento eles se acham a última Coca-Cola do deserto, o rei da cocada preta. E quando eles são pequenos, eles são fracos, eles são patéticos, mas eles não pensam nisso, né? Eles acham que eles são os melhores de todos. E aí, quando eles vão crescendo, eles vão se reafirmando no seu poder e começam a fazer várias cagadas aí por todo canto. Um dragão que eu nunca apareceu, porque eu não contei, mas na mesa da Osda,
a história por trás da Guilda dos Heróis era que há muito tempo atrás tinha esse dragão verde que vivia no reino. E aí ele causava caos e tudo mais, e aí juntou um grupo de heróis e foi lá acabar com ele. Eles falharam miseravelmente, perderam a luta. Só que aí o dragão viu uma oportunidade, porque é uma das características do dragão verde, que ele é como se for, ele é aquele arquétipo de personagem cobra que é Oportunista. pilantrão, oportunista, que faz um monte de breguetezinho malignos. E aí ele ofereceu àqueles aventureiros que ele ia fingir a morte dele, ele ia parar de atacar o reino se eles entregassem uma pessoa querida para eles, para ele comer. E aí eles fizeram isso, pessoas da party morreram, que tinha gente que era casada, e aí surgiu a Guilda dos Heróis, e aí toda pessoa que se tornava o líder da Guilda dos Heróis, ou que era alto no rank, tinha que fazer esse sacrifício ao dragão e ia destruir o reino. E aí vocês nunca souberam dessa parte, porque eu nunca contei agora aqui ao vivo, todo mundo sabe. Nunca chegou nessa por isso parte que na eu lenda falei também. Era melhor nem ter contado. Era melhor nem ter contado. E aí, é por isso que eu gosto muito de dragão. Cada dragão ele tem um aspecto diferente, um traço de personalidade diferente que é elevado a 1000. Então, tipo, se o dragão ele é raivoso, então ele é 1000% raivoso. Se ele é caçador, que nem o dragão branco, ele é 1000% caçador. Teve um exemplo de um dragão branco que eu vi, eu acho que foi na mesa do Critical Role, eu não lembro agora. Que em uma parte da campanha, a party entrou na lair dele e roubou um item dele. E ele sentiu o cheiro da party, eles conseguiram escapar usando magia. E aí, tipo, umas 15 sessões depois, aparece quem? O dragão branco caçando eles pra pegar de volta o que eles tinham roubado. E é um bagulho que eu acho muito foda. Os dragões, eles são criaturas extremamente gananciosas e eles são extremamente orgulhosos. Tem uma coisa que todo dragão, ele sabe aonde tá cada moeda do tesouro dele. Independente de onde ela esteja, ele sabe onde ela tá. Então, se você roubar um dragão, ele vai te achar. Então, no caso... a parada é que, assim, cada dragão... Tem várias cores de dragão, né? Cada dragão é muito pegado naquilo que a cor dele representa. Então, por exemplo, o dragão vermelho, ele é o dragão mais orgulhoso de todos. Então, tanto que o símbolo dele o elemento dele é o fogo, né? E ele é extremamente orgulhoso, assim. Então, assim, o dragão vermelho, quando você for interpretar ele tem que ser altivo, ele tem que ser intimidador, mas ele também é furioso, né? Ele é descontrolado. Só que ele é descontrolado de uma forma que ele vai causar medo o máximo que ele puder. Então ele é uma criatura que ele assombra mesmo o grupo, assim, ou a cidade, essas coisas. Ele não é só a criatura que causa a destruição. Para ele, ver as pessoas sofrendo com a presença dele, às vezes é melhor do que ele só pôr fogo na cidade e todo mundo morrer. Porque ele vai estar o tempo inteiro provando o quão foda ele é. Então, os dragões, eles são... Se você usar eles, nossa, velho, você tem tanta coisa pra fazer com eles. Eu criei, na nossa campanha, tinha os Vaar, né? Os Vaar, eles eram liderados, não liderados, mas assim, eles eram uma guilda que ela foi montada por dragões de prata que serviam o reino élfico anterior. E o dragão de prata, ele é muito justo, né? E os dragões dos Vaar, até depois que o reino caiu, eles se mantiveram fazendo as mesmas coisas, porque era o dever deles e ninguém tinha falado para eles não parar. Então eles ficaram 500 anos nos mesmos lugares fazendo as exatas mesmas coisas, mesmo que aquilo tivesse perdido completamente o sentido. Mas eles estavam lá, porque era aquilo que eles tinham que fazer, era o dever deles. É sempre assim, o dragão é uma criatura que ele eleva tudo ao extremo. E essa é a graça deles, assim. O combate deles é ridículo, eu falei sobre isso mais cedo, que a ficha deles não faz jus à criatura. Você vai enfrentar um dragão um dragão vermelho, ele é do fogo. Então era pra ele ser a representação viva do elemento fogo, não é. Ele é só um bicho que solta fogo de vez em quando.
Você vai enfrentar o dragão branco, que é o gelo, neve, morte. Ele solta gelo de vez em quando. Uma E vez ali. É isso, Com assim, sorte, ele vai soltar duas durante o com combate. sorte no combate 2 vezes. Então, assim, o que eu recomendo fazer com o dragão realmente, ele tem uma ficha que não faz jus à criatura. Então, o que eu recomendo fazer no dragão é mudar bastante, assim, ó. Por exemplo, eu não acho que você precisa fazer o dragão cuspir fogo toda hora. Eu acho que cuspir fogo não deve ser uma característica que ele usa o tempo inteiro. Por quê? Porque é a coisa mais icônica que ele faz e é o que todo mundo espera. Então, por ser isso, por ser icônico, tem que ser raro. Então, o que o dragão vai fazer? Ele vai tentar agarrar a galera, ele morde, ele voa, Agarrada. ele pula, ele se joga em cima dos jogadores, dependendo de como ele age, né? Ou, por exemplo, o dragão verde, que ele é um dragão mais pilantra, ele contrata mercenário, ele é cercado de armadilha e por aí vai. Mas o ponto é, quando ele for soltar o ataque dele, o ataque que é icônico dele tem que ser muito devastador. Muito mesmo, assim. Então você pode colocar os dados lá pra cima, ou você pode fazer. Você pode aumentar a quantidade de dado que ele causa, ou dependendo da situação, se você estiver perto, você toma o máximo de dano, e se você estiver longe, você toma menos. E por aí vai. Vai da sua criatividade. Mas o dragão, ele tem que ser. A arma de sopro dele não precisa ser a coisa que ele usa o tempo inteiro. Mas quando ele usar, ele vai causar o terror. É um recurso que vai ser raro, mas vai ser icônico, assim. Todo mundo vai lembrar daquele momento que o dragão baforou na cara de todo mundo. Assim. O bafo tem que ser aquela parada que, tipo, você não quer tomar de jeito nenhum, tá ligado? Sim, eu mesmo faço assim, o dragão jovem, ele tem o bafo do dragão adulto, pra mim, eu faço assim, e o dragão adulto tem o bafo do dragão ancião, e o dragão ancião, além de ter o bafo do dragão ancião, ele ignora qualquer tipo de resistência. Então, se você é imune a dano de fogo, quando o dragão ancião cuspir fogo na sua cara, ele vai te matar, do mesmo jeito. Mesmo que você seja imune, porque ele é o fogo, não você. Você não é imune a ele, você é imune ao fogo de outras pessoas. Ele é a personificação do fogo. Se você enfrentar um dragão ancião, né, que é muito difícil. Mas assim, o dragão adulto, ele dá o bafo de fogo de um dragão ancião. O dragão ancião tem a vantagem dele simplesmente avassalar tudo. Assim, não tem o que fazer contra o dragão ancião. Porque essa é a proposta, é que eles sejam o boss final do boss final. Isso serve pro dragão ancião, pro dragão adulto e pro dragão jovem. E pro dragão fada também, que é uma criatura que a galera não lembra muito. Mas eu é um nem bicho acabei de descobrir a existência dessa criatura aí. É um bicho da Feywild, da descobrir. Grécia das Fadas, que é muito engraçado, porque ele é do tamanho de um gato, mas ele tem a ganância e a ira e todas as características de um dragão normal, assim. Então é legal, assim, ele servir como mascote, um alívio cômico, alguma coisa assim. É um bicho muito bacana, de verdade. E ele tem asa de borboleta, é muito fofo também. Vamos botar a representatividade aí pros pseudo-dragões também. Que são criaturas muito bacanas e familiares muito legais. E fazer a crítica aqui aos dragões de gema, vai se fuder. Que ideia bosta. Dragão de gema, meu cacete. Dragão neutro não existe. Ou ele é bom pra caralho, ou ele é ruim pra caralho. Não tem esse negócio de meio termo. Ah, mas eu sou mais ou menos, assim, tô ali. É o dragão em cima do muro, pode não, man. Dragão em cima do muro não, velho. Ou você é dragão bolsonarista ou é dragão socialista, velho. Não tem como. Não tem meio termo não, velho. Dragão em cima do muro. Dragão de dentro não existe, galera. Dragão neutro é a minha caceta. Não existe dragão neutro. Uma ressalva aí sobre o dragão branco. Se eu não me engano, eles são extremamente territorialistas e eles são, tipo, os caçadores mais fodas que existem. Então, se você entra no território deles, você tá fudido, meu parceiro. Eles vão te caçar até eles te matarem. E eles são os dragão mais bucha entre os dragões em questão de intelecto, em questão de discussão, assim. Os dragões, eles geralmente
conversam, assim. Você não vai entrar pra enfrentar um dragão e ele vai só te atacar. É, Exceto o dragão branco. O dragão a branco, conversa do dragão branco. se na você porrada. entrar no território dele, ele te mata. E foda-se, ele não tá nem aí. Dragão branco de Tem olhos uma- azuis aí. bem Tem forte. uma. Falando. Agora o Vitral revelou um dragão. Tem um dragão que chama. Lá em Méride, que é o Malbiren, que é um dragão preto. Eu gosto Ele dele. é o dragão do pântano. E aí tem um lugar que chama Costa dos Tremores, que é uma região de Méride. A Costa dos Tremores é justamente por causa dele. Porque como ele tá muito tempo lá, ele cresce, né? E dragão preto, dragão negro, geralmente eles moram em caverna, submersa, porque ele nada muito bem. E aí ele tem uma caverna dentro da montanha, dentro daquela cordilheira, que ela é grande, assim, ela cabe ele. Só que conforme o tempo vai passando, ele vai ficando maior. E aí ele cava lá, e pelo fato dele estar cavando, o lugar inteiro treme. Então ele dá o nome do lugar, assim. E ele também é uma lenda lugar que é o horror de chifre, assim. A galera tem medo do pântano porque eventualmente pode acontecer alguma coisa que alguém morre e no máximo que aconteceu assim foi alguém ver um chifre, alguma coisa assim. Dragões são maneiros pra cacete, mas não abusa muito deles. Porque é foda você virar uma skin e ter um dragão também. É. Use com sabedoria. Não vai ficar atacando 1 bilhão de dragão, até porque eles são territorialistas. Então Eles vão não acabar vingam brigando um legal. contra o outro. Eles vão É. ficar brigando um com o outro. Eles Não brigam vai entre querer eles, dar né? uma de Vox Machina e fazer que nem os caras fizeram lá, que fizeram um dragão que comandava os outros dragão. Pelo amor de Deus. Funcionou com eles porque funcionou com eles, né? Porque os caras é bom. Diferente. A gente tem que. Quer dizer, você pode fazer Bota o que no nosso você lugar. quiser. Faça o que você quiser, mas. Eu acho vai que. ter coisas melhores ou não. Vai ter coisas que Eu acho que, assim. Quanto mais trabalho a gente poupar pra nós mestres, melhor. E Exato. você usar um dragão aqui, um dragão ali é bom, é maneiro. Não precisa se limitar a falar, nossa, mas dragão é tão mainstream, todo mundo tem dragões aí, todo mundo já viu um dragão. Não, mano. Lança o seu dragão lá, vai ser legal pra cacete. Todo encontro com o dragão a galera lembra, porque todo encontro com o dragão é um encontro com a morte. Até o dragão de cobre, que é aquele dragão que fala pra caralho, você vai trocar uma ideia com ele, O dragão de cobre é o dragão zoeiro, velho. Ele faz de tudo pra te passar, pra tá fazendo pegadinha com você, velho. Qualquer coisa aí, qualquer É o oportunidade. pilantrão, ele tá é o pilantragem. Não, o cara é talvez. pilantra. Ele faz piada também, ele é o mais engraçado de todos. É que ele comeu um palhaço, pô. Só que Mano, ideia tem que de rir todas as sessão. piadas dele. Você encontra um dragão de cobre, ele pede pra você ir buscar um item em tal lugar, você passa pelas piores desgraças de todas. Quando você chega lá, era um pinto de borracha, ela aparece do lado e fica rindo da sua cara. Ideia de história aí, velho. Era só uma pegadinha dele. Era só Não, pegadinha. pegadinha. Então, aí, tá aí uma dica. E bota pra fuder quando você for botar um dragão. Fica à vontade aí, lasca com os players mesmo. Os players tem que ter medo. Dragão Tem causa medo. medo. Independente de qual cor que seja o dragão. Mas toma cuidado aí, porque se você for inventar até demais, você pode Eu acabar não se passando e se transformando num Kishimoto do RPG. E não tem dragão de gema, esquece dragão de gema. Não existe. Mano, esse negócio de neutro. dragão de gema aí. Neutro é detergente. Eu acho que com isso a gente conseguiu até colocar bem, né? O que a gente acha dos monstros. Boa parte. Inclusive, assim, suponho eu que a gente vai ter uns outros episódios falando de outros monstros específicos. Eu já tinha combinado com o pessoal, a gente vai fazer uns outros. Mas assim, no geral, a gente conseguiu colocar bem o que a gente pensa dos monstros. Na grande. Ainda mais os mais famosos, mais, né? Estão mais na cara. E é isso. É isso. É Acho isso que aí, por hoje a gente galera. fica aqui. Acho que o pior que o episódio rendeu foi bem longo, cara, né? Porra. Live Pix, pra quem viu no YouTube, tá aí na tela. Quem quiser ajudar com qualquer valor. Se você tá pelo Spotify, tá na descrição aí do episódio. Então, se quiser fortalecer aí qualquer valor, já ajuda demais. A gente pensou em abrir uma loja com os produtos, com os desenhos do podcast.
Não sabemos ainda se vai fazer ou não. Inclusive, Comenta aí se eu vou você avisar. compraria uma camisa com alguma estampa aí, alguma coisa aí. Comenta aí pra gente fazer ou não. Mete a boca. Inclusive, já vou avisar, tá? A maioria não, 100% de qualquer valor que você mandar vai pro Vitral, porque ele que produz, ele que fez o desenho, e a gente tá aqui só falando merda. Ele que O Vitral geralmente cuida da maior parte. o Vitral é o sangue, suor e lágrimas desse podcast. A gente é só uns caras que A vêm aqui falar risadinha. bosta. A gente é a risadinha. É isso. Então, Caralho, saiba professor. que você está financiando um paraibano. Artista Sinta-se falido. feliz com isso. Um artista falido. Sim. Acredita nisso não, galera. Muito Ele bom, vive de Lei Rouanet. muito bom artista, dera. mas muito falido também. Sim. Provavelmente, assim, a gente já tem, avisando de novo, conteúdo pra mais episódio aí. A gente vai, assim, uns 5, 6 deve ter, né? Então a gente vai soltando. E tem uma parada diferente, um pouco que fazer que o Daí da pessoa gostou e a gente vai dar uma olhada nisso aí também. Mas por esse episódio dos monstros é isso. Fiquem todos bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que hora você tá vendo isso. Espero que tenha curtido e que volte pra mais. Ficamos por aqui e um beijo. Falou aí. E beijo, boa noite. E esquece o Tarrasque, arranca a página do Tarrasque do livro de vocês aí. Exatamente. E outra, pra finalizar aqui, tirem da cabeça de vocês essa parada de alinhamento que tem lá na ficha. A questão social dos bichos é totalmente por contexto. A menos que Olha lá, seja dragão. esquerdista. Olha lá o esquerdista querendo lacrar em cima do RPG. Querendo Daí fazer vai lá, cultura Vai legal. se Vai fuder, filha da puta. Lá, Cara esquerdista, legal. né? É isso aí, galera. Tchau. A gente tá sendo É nóis. patrocinado aí pelo Batatinhas Tchau. do Seu Zé, que tem um monte de peixe no porão dele. eu Cala não a sei boca. porquê. Corta o Thiago. Acabou, Beleza. acabou. Acabou, tchau. Acabou.